A carta de Hebreus, durante muito tempo, foi dada a autoria dele ao apóstolo Paulo. Se você tem uma avó que tem Bíblia antiga, as Bíblias diziam assim, qual era o livro e quem era o seu autor. E traziam como autor o apóstolo Paulo. Mas quando veio o iluminismo, né, a crítica da forma, a crítica da redação, então você tem um jeito de falar no telefone, você tem um jeito de digitar o e-mail, e Paulo tinha esse jeito. Então, ele sempre começa a sua carta com uma saudação, ele faz uma oração pelas pessoas, ele apresenta o problema ou elogio, etc. e tal, e no final ele encerra com uma saudação, manda abraço para Fulano, Beltrano, Ciclano, etc. e tal. É um estilo literário o nome disso. Com o passar do tempo, os teólogos pegando e analisando as coisas, falam assim, cara, mas é difícil que seja Paulo. Atribuíram a Paulo porque cita nominalmente Timóteo na carta de Hebreus. Cita Timóteo. Então, porque Timóteo era muito ligado a Paulo, acharam que foi Paulo o autor dessa carta. Nós não sabemos quem escreveu. Nós estamos diante do livro, da carta mais bem redigida de todo o Antigo, do Novo Testamento. Então, é um grego rebuscado, palavras, 267 palavras, que não é usada em nenhuma outra parte do Evangelho, da carta ou qualquer coisa assim. Então, Hebreus teve essa peculiaridade, ele foi escrito para Hebreus, o nome já diz, ou seja, aquela pessoa que tinha uma raiz muito grande com o judaísmo e não aceitava Jesus como Messias. Por isso que a carta vai falar muito sobre a supremacia de Cristo. Ou seja, Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Abraão, entendeu? Ele vai colocar isso para que o povo entenda verdadeiramente quem ele é. Por isso que o livro começa logo no seu início, dizendo assim: antigamente, Deus falava de várias formas. Falava através dos profetas e tal, mas hoje ele fala através do seu filho Jesus Cristo. O cara já pontua e fica ali firme. As pessoas acham que talvez uma pessoa que tenha vivido numa cidade litorânea, Martinho Lutero teve a ousadia de jogar mais ou menos a escrita dessa carta para Apolo, porque Apolo, diz o Atos dos Apóstolos, era um cara muito culto, letrado, era um cara que ganhava todos os embates, porque os gregos iam para Ágora, Ágora é igreja, é eclésia, onde havia um ajuntamento de pessoas, e aí dentro das filosofias, epicureus, estoicos, eles debatiam em público. E tinha os caras que eram mais eloquentes. No caso de Apolo, diz que ele não perdia nenhum embate, ele era imbatível. Tanto que Priscila e Áquila pegam ele para poder dar um banho nele de Bíblia, né, de Jesus, para ele entender até um pouco melhor. Então, Martinho Lutero diz, mas nós não temos essa certeza. Quando você lê, não tem saudação, ele começa falando antigamente, Deus falou de outras formas, e também não há nenhuma saudação final. O foco dele é abrir os olhos dos hebreus e entender que Jesus é o cumprimento de tudo aquilo. Ele deixa claro que as pessoas do Antigo Testamento foram salvos pela fé em Jesus Cristo, foram salvos pela fé na promessa de que viria o Messias. Por isso que o capítulo 11 diz: foi pela fé. E aí vai citando Noé, Abraão, Moisés, eles foram salvos pela fé no Filho de Deus. Então, no Antigo Testamento funcionava assim. E aí, o autor de Hebreus está tentando colocar as pedras nos seus devidos lugares. Uma carta que tem a sua datação pelo ano 66, 67, mais ou menos, é uma leitura agradável, entendendo a questão da supremacia de Cristo. É citado um sacerdote Melquisedeque, aí você fala de onde apareceu esse doido. Ele era sacerdote na cidade de Salém, Jerusalém. E aí, quando Abraão vai numa batalha para libertar Ló, seu sobrinho, ele luta contra 5 reis, ele derrota todo mundo, traz os despojos de guerra. E ele vai a Jerusalém entregar o dízimo, a parte ao sacerdote Melquisedeque. Então, os judeus tinham isso num valor muito grande na cultura dele. E aí, o autor pega e diz: ele é maior do que Melquisedeque. Então, colocando as pedras, ele é o sumo sacerdote, né? Então, Jesus é tudo aquilo que a gente precisa. Boa leitura da carta de Hebreus.